Bom, vamos lá então. Hoje é um dia muito especial para mim. Esse convidado para mim é fundamental importância, principalmente na época de estudante, na agronomia. A gente já se encontrou em outras ocasiões, tanto presencialmente como online, né, nesse formato online hoje de palestras e apresentações. Então, é um prazer aqui que eu gostaria de chamar e um convidado muito especial, o professor Nonato. A gente se encontrando aqui mais uma vez e dessa vez conseguimos encaixar um horário aqui e vamos fazer esse bate-papo aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, Aldo. Dizer a nossa satisfação, né, em participar desse bate-papo. Na verdade, nessa correria do dia a dia, são poucas oportunidades que a gente tem de, né, um momento como esse. E para mim, dizer da satisfação de poder estar aqui com você, tá? Muito obrigado, professor. Mas eu queria que o senhor falasse aí um pouco mais o porquê da agronomia, né? Da onde surgiu a escolha da agronomia aí na vida do senhor. Então, eu sou filho de agricultor familiar, não é? E muitos da minha família também são agricultores familiares. Fui criado nesse ambiente e eu acho que naturalmente isso aí foi determinante, sabe, para a escolha da agronomia. Embora que, desde muito cedo, eu tenha sido estimulado a gostar dos números, né? Meu pai, além de agricultor, ele tinha um pequeno comércio no interior, como ele chamava lá de bodega, e desde muito cedo ele me ensinava as primeiras contas, da época que se fazia uma soma e fazia a prova dos 9, eu acho que você não alcançou isso aí, né? Mas, enfim, depois também no ensino médio, no ensino fundamental, né? Na minha época a gente chamava de ginásio científico, eu tive excelente professor de matemática, isso me estimulou. E é tanto que, em 1974, eu prestei vestibular para matemática na Fafice, né? E eu fiz um ano de matemática na Fafice. A Fafice ela foi, digamos assim, a precursora da UES, que foi fundada em 1975. Você chegou a cursar matemática. Fiz um ano de matemática. E em 1974, exatamente quando eu cursava matemática, eu já morava na residência universitária, né? E eu prestei vestibular para agronomia e um concurso para a universidade, né? Então eu ingressei na agronomia em 1975. Nesse mesmo ano, ingressei como servidor da UFC. Eu agora, no final do ano, eu completo 49 anos como servidor da UFC. E o interessante é que, como eu sou lotado do departamento de engenharia agrícola, esse departamento ele congrega, digamos assim, essas duas áreas, né? Que eu sempre aspirei, a agronomia e a parte de matemática, né? Sim. Então isso aí para mim conseguiu me sinto uma pessoa assim, aí. encaixei as coisas bem direitinho, né? Me sinto muito feliz com essa nossa função, uma função social muito importante, né? Como docente. E hoje eu vivo próximo de me aposentar, e esse é um momento difícil porque a gente tem que se preparar para isso aí, né? Tá chegando aí, tá? O senhor tem uma agenda bem daqui, já tem apresentações, tem uma agenda bem agitada, né? Bem agitada, é verdade. Isso é bom, né? É bom, claro. Está sempre em atividade, né? Cabeça sempre funcionando. Claro. Faz bem a saúde, né? Mas o senhor é originalmente de onde, professor? Eu costumo dizer que eu sou do ABC cearense, né? Eu sou de Capistrano, e o ABC cearense é ali aquela região de Aracuiaba, Baturité e Capistrano. É mesmo? Que fica ali no maciço Baturité, a 100 quilômetros de Fortaleza, né? Então eu sou próximo aqui da... Meu pai estudou em Aracuiaba também. Aracuiaba, né? Isso. Tá, uma região boa ali. Mas aí o senhor ingressou já na universidade, já como professor? De onde é que surgiu a docência? Não. Eu ingressei na universidade, por concurso, conforme eu comentei, em um cargo que já não existe mais, né? Eu fiz concurso para datilógrafo, né? Então eu entrei em 1975, lotado no departamento de Química Orgânica e Inorgânica, e comecei a conviver com os professores, conhecendo toda a dinâmica da universidade. Eu até às vezes faço uma reflexão de que a docência, para mim, ela começou naquela época. Comecei a me preparar e as coisas aconteceram para mim muito naturalmente, né? Tive a oportunidade de trabalhar com, eu diria assim, com grandes ícones da área de química orgânica e inorgânica, né? Que inclusive foram os precursores do Padetec da UFC, né?
E quando eu me formei em agronomia, eu fui trabalhar na Escola de Agronomia em Pentecoste. A UFC ela tem uma fazenda, né? Sim. Chamada de Fazenda Experimental Vale do Curu, mas na região de Pentecoste, o Vale do Curu é conhecido como Fazenda da Escola de Agronomia. Então o senhor entrou na agronomia e ficou E fiz o curso de agronomia trabalhando. trabalhando Até terminei o curso um pouco mais, né, do tempo normal, porque eu não fazia todas as disciplinas. Tinha colega que fazia 7, 8 disciplinas, eu fazia 4, fazia 5, né? É bem puxado o curso. É puxado, é. E aí, em 82, em julho de 82, eu fui para Pentecoste, né? Essa é uma época em que a fazenda tinha uma dinâmica muito forte na área de pesquisa, eram muitos recursos. E, então, é a mesma fazenda que hoje. É a mesma fazenda de hoje, né? Fazenda da Escola de Agronomia. E aí, eu comecei a me entrosar com o pessoal, né, da irrigação. Mas, assim, também em 82, surgiu uma oportunidade de eu ministrar aula no Estado. Então, eu ministrava aula no colégio José Maria Campos de Oliveira, lá no Canudo do Ceará, conhecido como V8. Eu gostaria que fosse matemática, mas só tinha biologia. E eu, não, tudo bem. Então, eu ficava a semana na fazenda e retornava a Fortaleza às sextas-feiras e à noite eu ministrava a aula e também ministrava a segunda noite. E terça pela manhã eu viajava para a fazenda, né? Então, a fazenda, para mim, ela foi um laboratório, assim, na parte prática, porque você sabe muito bem da dificuldade que nós temos de aulas práticas na nossa escola de agronomia. Sim. Uma escola de agronomia que é sediada em uma capital. Capital. E aquela dinâmica bastante significativa da fazenda naquela época me permitiu congregar, né, e associar os aspectos teóricos à prática. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer referência é que, naquela época, o serviço público, 1/3 das vagas eram destinadas à ascensão funcional. Então, você terminava um curso superior, você fazia uma seleção, existia um órgão sediado em Brasília, o nome de DASP, a gente fazia a prova e, caso fosse aprovado, você passaria para um nível superior. Hoje, infelizmente, isso não existe mais. Então, eu fiz o concurso, né, interno, não é nem um concurso, um processo seletivo, e então passei para agrônomo, né? Então, do cargo administrativo, passei para o cargo técnico, né? Como agrônomo. E lá na fazenda eu fiquei durante o período o senhor ficou sendo agrônomo da universidade? Agrônomo da universidade, lotado na fazenda lá da Escola de Agronomia em Pentecoste. Isso de julho de 1982 até novembro de 1988. 82, né? O ano que eu nasci. Então, rapaz. Nasci em 82. 82. Março de 82. Eu me formei. Tá jóia. Então, nesse ínterim, eu me candidatei ao mestrado em irrigação e drenagem, fui selecionado e também fiz o curso de mestrado trabalhando, né? Foi mesmo? Na fazenda. E a minha pesquisa foi com drenagem, né? O professor Luiz Carlos foi meu orientador. Luiz Carlos Schua Sanders, né? E daí, quando eu concluí o mestrado, ele chegou para mim e disse: Nonato, eu acho que você deveria ir para Fortaleza. Você já está aqui com quase, né, 7, 8 anos. E lá você depois pode fazer um doutorado e depois fazer um concurso para professor. Eu ainda achava isso um pouco distante, mas eu vim para cá em 88 e aquele laboratório de hidráulica, ele já tinha toda a estrutura física, mas precisava ser instalado para que ocorressem as aulas práticas. Então, eu vim para cá em 88 e desde esse período que eu estou no mesmo local, lá no Laboratório de Hidráulica e Irrigação. Bom, então, quando eu vim para cá em 88, além das aulas de biologia lá no estado, né, eu passei a colaborar nas aulas práticas de hidráulica, na graduação. Então, o senhor ficava nesse trajeto Pentecoste, Fortaleza, dando aula à noite, voltava... Isso até 88. 88 eu vim para Fortaleza. Né? Mas o senhor morava em Fortaleza ou em Pentecoste? Não, aí vim para Fortaleza. Veio Fortaleza. Eu fui transferido para o Departamento de Engenharia Agrícola. Voltava ao Departamento de Engenharia Agrícola e ficava lá no laboratório. Quando foi em 1990, eu fui a Piracicaba apresentar o meu trabalho de dissertação. Naquela época, os congressos não eram como hoje, online, né? Era a apresentação presencial mesmo. E aí, conversei lá com o coordenador da pós-graduação e o doutorado lá em Piracicaba, na Exalc, estava iniciando nessa época. Nós nos candidatamos e entramos, foi o doutorado em 91.
terminamos o doutorado em 94, retornamos para a UFC, e aí a gente ingressou na pós-graduação. Mesmo como agrônomo, eu passei a colaborar nas aulas práticas de irrigação por superfície com o Titico, né? Ele criou uma disciplina que eu também o ajudava, que era informática aplicada à irrigação e drenagem, e ajudava nas aulas de drenagem, aula prática e também na graduação. Então, estava totalmente integrado nas aulas. Ainda não era professor efetivo. Então, observe que foi um processo muito natural. Sim. Quando foi em 97... Mas o senhor tinha essa vontade? Ou... Sim, tinha vontade. Eu achava que... Acaba sendo uma ascensão. Eu gostava muito do campo, sabe? Não queria vir. Mas desde o início das aulas no Estado, e colaborando com as aulas também na universidade, eu comecei a gostar, sabe? E vi que era um mundo que eu iria realmente me realizar, sabe? Às vezes você não imagina. Então, para mim foi muito natural e eu estou muito satisfeito com o que eu já colaborava ali com os estudantes da pós-graduação? Isso. Então, em 97 eu entrei como professor. Então, são 26 anos como professor e contando o tempo aí como servidor técnico administrativo e como técnico agrônomo, já são 48 anos e meio. O tempo passa rápido, né? A agronomia é um curso centenário. Você já tem aí 48. Esse ano faz 49. A agronomia é centenário. Exatamente. É bastante tempo. E o tempo passa muito rápido, né? Conversando com você esses dias agora, você olhava, aquele trabalho que você fez lá no Castelão foi em 2008. Né? 2008. São 15 anos. Então, a gente, nessa correria do dia a dia, a gente não observa o tempo passar, né? Eu já tô morando no Catar faz 6 anos. Vai fazer 6 anos agora. 6 anos, né? Foi ontem também que eu viajei. Experiência espetacular. Vai fazer 6 anos. Espetacular. Professor, mas... e aí o senhor entrou na agronomia como professor efetivo e se envolveu na pesquisa, né? Nos projetos, A universidade, às vezes o público ele não compreende bem as atividades de um docente de uma universidade pública, né? Porque além do ensino, a gente tem a pesquisa e tem a extensão, né? Então, nós terminamos que nós somos avaliados nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Hoje também a inovação, né? Então, desde que ingressei, até como agrônomo, eu já havia naquela oportunidade obtido uma bolsa CNPq, comecei a fazer pesquisa até antes de ingressar como professor, né? E a pesquisa, a gente sabe que a pesquisa ela advém de um problema, tá? Em 2005 me surgiu uma oportunidade muito interessante, né, que foi desafiadora, mas que agregou muito para mim no aspecto de ensino da pesquisa, que foi a coordenação dos perímetros irrigados do DENOX. Nós ficamos coordenando esses perímetros irrigados durante os anos 2006 a 2008. Né? 22 perímetros irrigados no estado do Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Bahia. E nós não fomos dispensados das nossas aulas nem das nossas pesquisas. Então foi um momento de muita correria, mas de muito aprendizado, que é na coordenação de ATE, Assistência Técnica e Extensão Rural, um contrato, depois um convênio, que o CETRED, né, o Centro de Treinamento e Desenvolvimento, que é uma fundação ligada à universidade, na frente desse processo. Então, por que para a gente foi muito importante no aspecto de ensino e de pesquisa? Porque a extensão rural ela ficou a cargo do pessoal da área de educação. Não é? Então, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar e a gente discutia quase que diariamente. Para mim, foi um grande aprendizado. Além dos aspectos técnicos, né, relacionados aos perímetros irrigados, a questão do ensino foi muito importante, porque com essa proximidade, né, às vezes você faz um curso e aquilo é muito efêmero. E quando você tem uma oportunidade de discutir no dia a dia, né, com pessoas da área, você termina se apropriando mais dessa informação e assim é muito importante para você. Então, para mim foi importante no ensino, por quê? Porque eu comecei a ver que até então eu ministrava a aula e eu tinha os estudantes, né, como sujeitos passivos do processo. E a partir daí eu passei a ter um estudante como sujeito ativo. Eu até trabalhava mais, né? E passei a trabalhar menos, mas ter um maior proveito. E no campo,
eu passei a fazer pesquisa mais contextualizada com o agricultor. Muitas das pesquisas eram realizadas na fazenda da Escola de Agronomia, não era com o agricultor, e a partir daí a gente passou a fazer pesquisa diretamente com o agricultor. Então isso foi muito forte, foi muito um fortalecimento muito grande para o nosso grupo de pesquisa, quanto para mim. Por quê? Porque a gente via que aquela pesquisa, o agricultor ele se apropriava, porque ele participava do processo. Sim. Sabe? Então foi uma experiência muito interessante. Em cima da problemática. Em cima da problemática. A pesquisa ela vem de um problema, né? Então, Nessa época o senhor teve que viajar toda essa área Sim, viajar toda essa área. Eu fazia viagem de 15 dias, muitas vezes saía aqui do Ceará e até Livramento de Nossa Senhora, que já fica lá no sudoeste da Bahia. Passando aqui, saía do Ceará, ia para Paraíba, na Souza da Paraíba, de lá ia em Bimirim, que fica o perímetro irrigado de Mochotó. De lá ia para Canudos, onde fica o perímetro irrigado de Vaza Barris, e de lá para Livramento Nossa Senhora, que fica a 200 quilômetros de Vitória da Conquista. Isso de carro. Então era muito pesado, mas eu acho que hoje eu não teria mais, né? Não tinha mais um preparo físico para suportar toda aquela correria, não. Mas foi muito gratificante e me agregou muito para mim, sabe? Assim, e isso é muito importante. E outro aspecto que a gente tem assim como fundamental em todo esse processo é a parte de formação de recursos humanos, sabe? É altamente gratificante você ver pessoas que você trabalhou estarem bem profissionalmente, né, nas mais diversas áreas, seja no ensino, seja como profissional de outras áreas, enfim, isso também é algo muito gratificante que não tem dinheiro que pague, sabe? O senhor teve uma época na Espanha, né, professor? Sim, eu tive uma época na Espanha. Eu, na verdade, a primeira vez foi em 2008. Eu fui a uma visita ao Dr. Silvio Carlos, né? Silvio Carlos Ribeiro Vieira Lima, que da Inovagre, hoje está no governo do estado fazendo um brilhante trabalho. Eu fui conhecer o trabalho dele em Córdoba, né? Naquela oportunidade eu conheci o professor Luciano Mateus, que é do Instituto de Agricultura Sustentável, e a gente fez uma parceria. Luciano, que Deus o tenha, perdemos o Luciano agora no ano passado, né? Mas foi uma pessoa que colaborou muito com a UFC, com o estado do Ceará, e a gente teve essa oportunidade. Depois nós tivemos mais uma outra oportunidade, foi na Universidade de Valladolid, no campo de Palência, né? Lá nós ficamos durante 45 dias como professor visitante, juntamente com um colega do nosso departamento, o professor Zé Carlos. E também foi uma parceria muito interessante, porque abriu portas para outros colegas também irem lá para essa universidade. Depois o pessoal da Espanha também veio para cá. Ainda hoje a gente tem essa relação de amizade e de parceria profissional. Então ela também foi muito agregadora para a gente, sabe? Isso é muito bom, esse intercâmbio, né, de estudantes. Sim, sem dúvida. Eu conheci o senhor já, acho que mais na frente, no período, não sei, 2007, 2008, mas eu me lembro que estudante, os alunos sempre falavam bastante do senhor em termos da aula extra sala de aula, né? E se concluiu, porque o senhor gostava bastante de fazer aulas experimentais no campo, sair ali das, vamos dizer assim, dos muros das salas de aulas, e foi muito importante, foi muito agregador na minha formação. Na verdade, assim, eu acho que a experiência que eu tive na fazenda, né, ela também permitiu assim a gente associar o aspecto de teoria e prática. A gente foi formado na perspectiva de que primeiro vem a aula teórica, depois a prática, né? Mas, na verdade, os processos acontecem ao contrário. Primeiro você visualiza um processo físico e aí você faz a teoria. Tá? Eu gosto muito desse aspecto aí. E aí foi mais ou menos naquela época que a gente se conheceu, né? Eu me lembro que a gente havia realizado um trabalho no Vale do Curu, mas um trabalho relacionado à irrigação por superfície, a uma empresa, né? A Itogras. Esse era um assunto que eu queria tocar, porque para mim foi muito interessante e marcante ao mesmo tempo, porque eu era estudante ali, conversando com um colega, ele falou, eu queria me encontrar ali na área de agronomia, na questão dos gramados esportivos,
E em conversa com um amigo nosso, com o Jefferson, ele falou, olha, o professor Nonato, ele... E eu só fazia um trabalho, que é exatamente isso aí que o senhor ia citar agora, né? Lá na Itograz. Isso, foi um trabalho para a sistematização de uma área para irrigação por faixa, né? E aí, quando a gente conversou, você já havia vislumbrado o que é que realmente queria trabalhar, teve toda aquela dificuldade na nossa escola de agronomia, e eu te falei que não conhecia sobre grama, mas que surgisse alguma oportunidade com gramado esportivo, e quis o destino que... Eu não sei bem, Alvo, mas eu acho que foi uns 15 dias, um mês depois, o chefe de gabinete, né, do secretário de esportes, ele foi até a universidade e nos convidou para fazer uma avaliação, né, um diagnóstico. Inicialmente a gente trocou aquele contato ali, mas ficou por ali. Será que isso vai rolar, se vai dar certo? E foi, acho que pouco tempo depois, o secretário... Pouco tempo depois. E é tanto que quando eu teve esse contato, a primeira coisa que eu lembrei foi a demanda que você havia me falado. Eu acho que foi à noite. Se duvidar, eu ainda tenho esse e-mail. Eu li assim no meu celular, professor Nonato me ligando e tal. Aí eu me lembro que o senhor falou assim, surgiu aqui uma demanda, eu acho que seria muito interessante de você participar. Eu me lembro que eu me arrupiei todinho, porque foi muito próximo do nosso primeiro contato. Então foi uma coisa muito em seguida. Então, e aí, rapaz, nas aulas, né, depois eu tive que ministrar aula de topografia e eu tenho um slide que tem lá sua foto segurando a mira, né? Para a gente coletar as cotas lá do campo. A mira do Nil. E naquele momento eu faço um parênteses, daí falo para os estudantes exatamente, tenho você como uma referência para os estudantes, né? Porque muitos estão iniciando e ainda não, eu até uso um termo na topografia, eles não têm ainda colimado, né? Não tem um foco ainda naquilo que é na agronomia, né? Então eu falo para eles assim, olha, vocês procurem focar, né, em alguma área da agronomia, que é um curso muito vasto, e aí vocês procurem em frente, né, nessa área. Às vezes você tem dificuldades, aí eu conto a sua história, né, porque você, na verdade, não tinha nenhum professor que trabalhasse diretamente com grama, né, mas que você foi participar desse trabalho, que basicamente foi um levantamento da drenagem lá do estado de Castelão, e a partir dali, né, você iniciou todo um trabalho, depois fez o mestrado na área, fez o TCC, e aí é uma longa história que, aliás, eu acho que você poderia, né, falar um pouco sobre isso aí. Se voltar no meu canal aí, mais um vídeo ou dois, eu conto bem essa história, e eu menciono o professor Nonato exatamente como um fator de virada de chave. Eu gosto de falar esse termo, virada de chave na agronomia. Eu sabia o que eu queria, mas não sabia como direcionar os meus estudos e a minha pesquisa para esse lado. Então, a partir desse primeiro contato e logo depois, não lembro a data direito, mas eu sei que foi muito rápido, surgiu essa demanda da secretaria, e foi um trabalho muito interessante, não foi, professor? Assim, foi um diagnóstico, né? Foi um trabalho bem interessante. Eu acho que a apresentação ficou ótimo, o trabalho em si, a coleta de dados. E eu, como estudante, eu estava maravilhado, mesmo segurando a mira do nível topográfico. Para mim, aquilo ali era participar daquele evento ali, era uma coisa que eu dizia, é isso aqui, o que eu quero fazer é isso aqui. Então eu fiz com tanto gosto que me dava entusiasmo de ver aquela apresentação. A apresentação foi espetacular, a forma que o senhor diagnosticou e mostrou toda a problemática que aconteceu naquela época. E tanto que logo em seguida eu estava já formando, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho de TCC, que para mim também foi uma grande conquista, porque a partir do momento que você quer alguma coisa, até chegar no objetivo e conseguir aquilo, para mim é uma medalha, para mim eu estava assim com uma satisfação imensa. E logo em seguida ser contratado para uma problemática que a gente já tinha visto como estudante. Então, quando chegou nessa contratação, que na verdade para mim foi uma pós-graduação, eu tinha acabado de me formar, e nós retiramos todo
trocamos a grama, foi refeito o sistema de drenagem, foi refeito o sistema de irrigação, isso em 45 dias, porque eu já ia abrir com o clássico. Para mim foi uma pós-graduação, porque eu fiquei ali realmente imerso naquilo. Eu costumo dizer que eu fiz uma pós-graduação em 45 dias, na prática ali, vivenciando aquilo de uma forma muito intensa e conhecendo toda a problemática. Porque a gente viu a problemática há um ano antes, não lembro a data exatamente agora, 2008, 2009, alguma coisa assim, porque eu formei no final de 2009, dezembro de 2009. E aí logo em seguida eu fui contratado como agrônomo para trabalhar nessa obra. Então foi realmente muito interessante. Quem tiver a curiosidade de olhar aí no nosso vídeo, eu conto toda essa história e realmente foi muito, muito, muito importante esse trabalho. Conhecer a problemática e participar do trabalho que foi refeito, né? Que intenso ali, tá trabalhando numa área que eu queria, numa área que eu almejava como estudante e já logo em seguida. Então foi tudo muito, eu vou dizer assim, linkado. Desde o nosso primeiro contato até minha primeira experiência profissional foi muito linkado e muito assim, terminando uma coisa e já acontecendo outra, sem muito espaço de tempo. Foi assim, muito, 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 muito linkado. Eu acho muito interessante e impressionante também. E o interessante é que aquele trabalho, ficou claro de que faltou um agrônomo, né? Ou alguém da área de solos, porque Sim. o grande problema é exatamente aquele impedimento físico, né? Mas isso mostra, Alves, claramente o que a gente fala para os estudantes. Você tem que focar naquilo que você deseja, porque a partir daquela, eu diria assim, aquela pequena experiência em relação ao mundo que você tem hoje como experiência aí na área, né, de gramados esportivos, você foi em busca, né? Você foi em busca de avançar na área, né? E é tanto que hoje você é uma referência, eu diria assim, nacional, até mundial nessa área, né? E isso muito engrandece no Departamento de Engenharia Agrícola, CCA e a UFC, sabe? O que você tem desenvolvido como profissional. Tá? A gente parabeniza e muito gratificante para o nosso grupo. Na verdade, aquele trabalho foi um trabalho do grupo, né? Do GPER, lá, do Grupo de Pesquisa em Engenharia de Água e Solo, e que você falou que segurou na mira, mas na verdade você participou de todos os processos, né? Foi. Você fez lá os testes de condutividade hidráulica, né? E dali já foi dando ideia para o seu TCC, na sequência o mestrado, então é muito interessante. Aliás, hoje nós vamos ter o lançamento do livro, né? A segunda edição do livro de drenagem, e a gente vai fazer uma breve apresentação lá daquele trabalho, mais alguns slides lá do seu trabalho, né? Ótimo. Tá? Vai ser que horas, professor? É hoje, né? Será hoje às 19 horas. Maravilha. 19 horas. Se tiver a oportunidade de assistir, contamos com a sua presença. Com certeza, vou Tá estar lá e vai ser muito interessante. Mas isso mostra também, na minha opinião, a universidade e o professor no processo de formação do cidadão, né? da pessoa que almeja aquilo. É importante esse fator, como estudante, eu posso dizer, esse fator do estudante buscar, mas eu acho que é também importante o fator do professor como líder, como você meio que lapidar, né, aquilo que você tem como peça bruta, né, que está ali muitas vezes assim, sem conseguir direcionar. Tem aquela ideia, tem aquela vontade, mas não tem a direção, não tem Eu não sabia nem por onde começar, no sentido de como eu iria fazer um trabalho de término de conclusão de curso numa área que eu almejava. É tanto que foram vários nãos em vários departamentos, até me encontrar com onde a gente se encontrou ali no departamento de engenharia agrícola, me lembro bem, era amanhã. Tal, se eu vinha saindo do estacionamento, eu dei uma corrida lá, professor, e tal, e comecei a explicar, fui bem atendido naquele momento. Então, ali poderia ser é claro que eu ia tentar outras coisas, mas ali poderia já ser assim,
deixar a coisa passar e quando você... Eu já tinha encontrado várias barreiras antes, né? Então eu sabia que eu não ia parar porque eu já tinha encontrado várias barreiras antes. Mas muitas vezes é um fator de determinação para você mudar a direção. Não tenha dúvida. E o orientador, ou o professor, eu até costumo de chamar de um facilitador do processo. Né? Ele, além do aspecto técnico, ele orienta para o mundo lá fora, que ele já, né, ele já tem um pouco mais de experiência. Às vezes o estudante está um pouco verde, tudinho. Então, assim, o professor ele tem que ter consciência desse processo, sabe? Além do aspecto técnico, ele é um facilitador de um processo, um aspecto de depois como que esse profissional ele vai dar seguimento à sua vida profissional, sabe? Então isso é muito importante que a gente possa ter consciência, né, nós como orientadores também, dessa responsabilidade social. Tá? Além da pesquisa, todo esse processo até que possa... Mas eu acho que é isso. Na minha opinião, a universidade, o encontro com o professor, com o orientador, eu particularmente posso falar isso de mão cheia, e não só eu, mas como várias outras pessoas com certeza tiveram nesse processo, em outros aspectos, em outros assuntos, mas levando o nome da universidade, e acredito que o fator, né, do professor, da pessoa que possa lhe orientar, em você ter assim, mérito e você nunca é um processo sozinho, né? Eu acho que você sempre vai precisar de uma orientação, de uma... E eu agradeço até, professor, por toda essa paciência, todos os momentos que nós tivemos, não só, até mesmo depois de profissional já, o senhor me convidou já várias vezes para apresentações na pós-graduação, para estudantes de graduação. E eu faço isso com o maior prazer, porque eu sei o quanto foi importante para mim naquele momento. Eu também sou muito gratificado, né, Alves? Porque a gente, além a gente tem que ter uma consciência, né, da nossa responsabilidade social, e a gente fica muito gratificado, né, quando um orientando, ele depois dá continuidade ao seu trabalho profissionalmente, e isso traz, evidentemente, que um efeito de demonstração, né, para próprios estudantes que estão aí também nessa trilha, sabe? Professor, eu acho que teria uma mensagem final. Eu acho que o nosso papo está muito bom, falar um pouquinho muito também interessante. falar um pouquinho sobre a pesquisa, não sei se a gente teria Com ainda certeza. Alguma oportunidade. Que o senhor está em casa. Na verdade, assim, eu não vou falar sobre as pesquisas que a gente desenvolveu ao longo da nossa trajetória, né? Mas destacar que nos últimos anos, né, a Universidade Pública Brasileira ela passou por um momento muito difícil em termos de recursos para a pesquisa, mas que aqui no estado do Ceará, o governo do estado ele colaborou muito nesse processo, né? O professor Claudivan Feitosa de Lacerda, que é o cientista-chefe em agricultura, né, lá do nosso departamento de engenharia agrícola, teve um plano, né, um projeto de irrigação, um projeto de pesquisa, digo melhor, que permitiu que muitos pesquisadores, né, da UFC participassem dessas pesquisas, e o governo do estado, seja através da ADES, da SEDET, da FUNCAP, injetou recursos financeiros para que a universidade não ficasse parada em termos de pesquisa, sabe? Mas que nós estamos retomando agora esses recursos, né? E aí a gente está conseguindo agora já vislumbrar aí uma luz no fim do túnel, né? No fim do túnel. Obrigado aí tá? Eu que agradeço, professor. Eu acho que isso é um vídeo interessantíssimo para quem conhecer a história, né, de um grande nome, eu diria, do Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Ceará, por toda a sua história, por todo o ensino, quantos estudantes já passaram e tiveram essa experiência. Então, eu agradeço demais a participação do senhor, agradeço demais
o encontro que tivemos até hoje, a gente com esse relacionamento, até lá fora a gente ainda continua trocando algumas informações. Espero poder ter esse contato muito mais vezes. E é uma satisfação imensa. Sempre que o senhor precisar, eu vou estar sempre disponível. E agradeço demais. Se eu puder deixar uma mensagem final aí para os estudantes, para os nossos ouvintes aí do canal. Tá bom. E mais uma vez, obrigado, professor. Bom, Alves, na verdade eu que estou muito gratificado, né, com essa oportunidade, porque eu vinha refletindo, né? A gente nessa nossa correria, a gente pouco para pensar, né, sobre o que a gente tem feito, o que deixou de fazer, né, porque a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Muitas vezes até a gente sacrifica a família no final de semana. Eu agradeço muito a Deus, a família, pela compreensão de ter permitido a gente, pelo menos, ter se esforçado no sentido de corresponder à expectativa dessa responsabilidade social que a gente tem, sabe? E no mais agradecer a você, dizer da satisfação que a gente tem toda vez de se encontrar, de conversar. A universidade, a UFC, ela é muito gratificada por todo o trabalho que você tem desenvolvido. Né? Você tem sido uma referência para a UFC, esse trabalho que você tem desenvolvido na área de gramado esportivo. Né? E desejar a você e a sua família muita saúde, que vocês possam ir em frente, né, na sua trajetória profissional, que tem sido muito enriquecedora. E aos mais novos, aos estudantes, tomando você como uma referência, dizer que para eles que procurem focar, né, nos seus objetivos e não desistam, né? Os obstáculos estão aí para serem vencidos. A gente sempre tem, ao longo da nossa trajetória, apesar de muitas vezes ter dificuldade, sempre aparecem pessoas que procuram e têm a sensibilidade de nos direcionar. Mais uma vez agradecer, né, por essa oportunidade e até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Então a gente agradece demais aqui a participação do professor Nonato. Se você puder, curta e compartilha aí o nosso vídeo, até que possa chegar em mais gente. E a gente fica muito feliz por esse momento e espero que a gente possa se ver mais vezes aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos. Valeu. Muito obrigado.